Filosofia é, para a fé originariamente cristã, uma loucura. É com as palavras de ninguém mais, ninguém menos que Martin Heidegger que eu gostaria de começar a segunda aula do curso A Filosofia Cristã em Hermann Doived. Seja muito bem-vindo, meu nome é Igor Mendes, e este curso tem como objetivo ser uma porta de entrada ao pensamento do Doived, entendendo que quando esse pensador nos oferece uma filosofia cristã, quando ele usa esse termo filosofia cristã para se referir ao seu sistema de pensamento, a filosofia da ideia cosmonômica, ele está inserido em uma discussão que vai para além do contexto holandês, que é a terra natal do Doived, que vai para além do contexto reformado, que é a sua tradição filosófica, e que tem o seu auge de discussão na década de 30 na França. Mas o que é interessante da gente ver é que, por exemplo, Heidegger toma postura diante dessa discussão. Não somente Heidegger, nesse texto, por exemplo, que nós vimos de Introdução à Metafísica, de 1935, onde Heidegger expressa essa sua posição diante dessa discussão. Mas Max Scheler, por exemplo, que é outro filósofo alemão, também vai refletir uma determinada postura nos seus textos. E o que é importante da gente entender, então, é que essa discussão, ela não é intramuros. Ela não se dá apenas entre filósofos franceses e, o mais importante, ela não se dá apenas entre filósofos cristãos. Filósofos que não se veem como cristãos, que não estão inseridos dentro da tradição cristã, também veem a necessidade de tomar uma determinada posição quando se fala da discussão da possibilidade por uma filosofia cristã. É o caso do Heidegger, é o caso do Max Scheler e é o caso, por exemplo, do Doivert, que, claro, agora é um cristão, mas que também vê a necessidade, diante dessa discussão do contexto francês, de apresentar a sua via, de apresentar aquilo que ele entende ser, então, uma filosofia intrinsecamente cristã. Na nossa primeira aula, nós vimos como Doivred ele expressa isso na sua principal obra, uma nova crítica do pensamento teórico. E na aula de hoje, nós vamos ver como esse contexto da disputa pela possibilidade da filosofia cristã na França, ele é importante para que a gente continue caminhando nessa porta de entrada ao pensamento do Doivred. Então, o objetivo da aula de hoje é contexto. É nós entendermos o que é essa discussão pela possibilidade da filosofia cristã no contexto francês, no contexto da filosofia francesa. E nós vamos fazer isso a partir de dois teóricos importantíssimos dentro dessa discussão. Um deles é Émile Berrier, que vai nos apresentar a postura contra a possibilidade da filosofia cristã, postura essa, por exemplo, que nós vimos agora nessa citação do Heidegger. E, por outro lado, nós vamos ver a postura de Etienne Gilson, que já é um teórico que defende a possibilidade de uma filosofia cristã. E para isso a nossa aula está dividida em três partes. A primeira parte nós vamos ver a postura de Émile Berrier, a partir de dois textos publicados. A segunda parte nós vamos ver a postura de Etienne Gilson, a partir do seu livro O Espírito da Filosofia Medieval, certo? E a terceira parte, nós também vamos continuar vendo a postura, a possibilidade da filosofia cristã no contexto dos estudos de Gilson, mas agora nós vamos entender a tese de Gilson. Por que que ele faz questão de defender a possibilidade da filosofia cristã, pelo menos nesse livro, O Espírito da Filosofia Medieval, certo? Então, esses são os três passos da nossa aula. Nós estamos aqui usando um texto preparado e você pode ter acesso a esses textos, a esses handouts, no link que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo abaixo, certo? Basta você acessar o grupo do WhatsApp que se encontra aqui com o link de convite. Ali você vai ter acesso a todos os materiais que nós estamos usando aqui no curso, além de materiais extras, além também de outras informações e novidades de cursos em Doivre, certo? Então, os textos que nós vamos usar aqui, eles sempre estarão disponíveis para todo aquele que tiver interesse. Basta acessar o grupo do WhatsApp, então você conseguirá esses materiais, certo? Então, sem mais delongas, vamos então para a primeira parte da nossa aula, que é entender a postura de Émile Berrier. Émile Berrier é um filósofo francês importante, historiador da filosofia, inclusive para o contexto brasileiro. Émile Berrier ele esteve no Brasil, ele esteve no Rio de Janeiro,
durante a sua carreira filosófica, e a sua história da filosofia foi traduzida pela editora Mestre Ju na década de 70 e se tornou um dos textos fundamentais para o estudo de história da filosofia no Brasil desde a década de 70 até aí os anos 2000, 2000 e pouco. Então, nós estamos falando de um teórico importante, não só no contexto francês, mas também para a formação filosófica no contexto brasileiro, aí de mais ou menos uns 50 anos, e o Breguet continua sendo um teórico importante a ser considerado nos estudos de história da filosofia. E como eu já adiantei, Émile Breguier é alguém que se coloca numa postura contra a possibilidade da filosofia cristã. Então, nós vamos começar a primeira parte da nossa aula vendo a argumentação do Breguier contra a ideia de uma filosofia cristã. O primeiro texto que nós vamos ver do Breguier, ele é de 1926 e nós podemos encontrar ele publicado e traduzido em um dos seus fascículos de História da Filosofia, como eu falei, traduzido pela editora Mestre Ju. Este, no caso, é o segundo volume da História da Filosofia dele. E o capítulo do qual nós iremos tirar o texto que vamos discutir em aula se chama Helenismo e Cristianismo nos Primeiros Séculos de Nossa Era. Esse capítulo ele também foi publicado à parte desse livro de História da Filosofia, lá na França. E por que a gente vai trazer esse texto de 1926? Por dois motivos. O primeiro deles é para que nós possamos entender que quando nós estamos falando aqui constantemente de disputa pela possibilidade da filosofia cristã na França na década de 30, na década de 30, na década de 30, nós não estamos falando de uma discussão que nasceu do nada na década de 30. Simplesmente do nada, alguns teóricos decidiram discutir sobre a possibilidade da filosofia cristã em 1930 e isso deu o que deu. De forma nenhuma. Quando nós vemos, por exemplo, um Breguier publicando em 1926 a sua história da filosofia já discutindo esse tema, quando a gente vê Etienne Gilson, por exemplo, publicando a sua introdução ao estudo de Santo Agostinho em 1928, quando a gente vê Etienne Gilson, antes dessa publicação, também publicando a sua obra Automismo, por exemplo, que a gente não tem traduzido para o português, a gente já está vendo essa discussão na década de 20. E nesse livro, o Gilson nos mostra o espírito da filosofia medieval, que essa discussão ela já vem do século XIX. Então, a disputa pela possibilidade de uma filosofia cristã, ela já é discutida há séculos, há séculos. E quando a gente chega, então, na década de 30, nós não estamos falando do nascimento da discussão. Nós estamos falando do auge da discussão. Nós estamos falando daquilo que se torna o momento principal. Porque depois daquilo, a gente não vai mais ter uma concentração para uma discussão sobre a possibilidade da filosofia cristã, depois da década de 30. Então, é importante que nós entendamos que nós não estamos falando de um problema que nasce do nada, na década de 1930. Ele já vem sendo discutido em textos anteriores a este período e chega no seu auge nesse momento, certo? E é o caso, por exemplo, do texto do Breguier, que você pode encontrar no handout, eu pediria que você acompanhasse comigo a leitura. O Breguier, ele vai dizer o seguinte, não somente para nos mostrar que essa discussão ela já antecede a década de 30, mas esse texto é importante também para que nós possamos ver um pressuposto que é fundamental para a leitura que o Breguier vai fazer da história da filosofia, da relação entre filosofia e cristianismo e por que ele acredita não ser possível uma filosofia cristã. Perceba o que o Breguier diz. O cristianismo não se opõe à filosofia grega como uma doutrina a outra doutrina. A forma natural e espontânea do cristianismo não é o ensino didático e por escrito. Nas comunidades cristãs da Idade Apostólica, compostas de artesãos e de gente simples, dominam as preocupações de fraternidade e assistência mútua, à espera de um próximo fim das coisas. Existem apenas escritos de circunstâncias, epístolas, narrações da história de Jesus e dos Atos dos Apóstolos, destinados a afirmar e propagar a fé do reino dos céus, mas nenhuma exposição doutrinal coerente e racional. Então, o que o Breguier está oferecendo para nós nesse primeiro parágrafo? Que
filosofia e cristianismo, e no caso aqui filosofia helenista, no caso o helenismo aqui, que é a filosofia que está ali no contexto do nascimento do cristianismo, não são equivalentes. Então, Breguet fala isso com todas as letras. Não estamos falando de duas doutrinas que estão em oposição. E como que o Breguet ele justifica isso? Simplesmente dizendo que no contexto do cristianismo primitivo, você não tem esse ímpeto pela discussão racional, esse ímpeto pela conceituação racional. O que você vai encontrar, de acordo com Breguet, na comunidade cristã primitiva? Primeiro, uma comunidade muito simples, constituída de pessoas simples e que não tinham aptidão para a discussão filosófica, certo? E, por outro lado, o conteúdo desenvolvido por escrito dentro dessa comunidade não se equipara aos livros de filosofia, aos escritos filosóficos. O que você vai encontrar são os evangelhos, são as cartas paulinas, são as cartas dos outros apóstolos, é o livro de Atos dos Apóstolos, que, no final das contas, não estão preocupados em nos proporcionar um estudo racional de Deus, do mundo, do universo, mas estão nos testemunhando da história de Cristo, estão nos testemunhando de quem é Jesus Cristo. Então, o que o Breguet está dizendo para nós? Não dá para equiparar filosofia e cristianismo, porque quando a gente está falando do cristianismo, principalmente no seu nascedouro, nós não estamos falando de uma doutrina, nós não estamos falando de uma escola que é constituída de um corpo doutrinário. Pelo contrário, nós estamos falando de uma escola constituída de pessoas simples e com conteúdos desenvolvidos que não estão preocupados com essa aptidão racional. E ele continua justificando essa tese. Ora, a propósito deste ensino do Cristo, que se opõe claramente ao helenismo por ausência total de fins teóricos e racionais acerca de Deus e do universo, o historiador da filosofia deve apresentar um problema que não é senão um aspecto do problema geral concernente à história da civilização. Qual é a exata importância na história das especulações filosóficas do fato de que a civilização ocidental, a partir de Constantino, se converta à civilização cristã? Então, nesse segundo momento, Breguet ele deixa claro que a oposição entre cristianismo e filosofia não se dá de doutrina para doutrina, pelo contrário, se dá porque, no caso do helenismo, você tem comunidades, escolas que estão desenvolvendo escritos de ordem racional, com aptidões filosóficas, querendo entender racionalmente, conceituadamente, Deus, o universo, as coisas, o mundo, a realidade que o cercam, enquanto, por outro lado, quando você vai ver os ensinos de Cristo, os ensinos do cristianismo primitivo, você vê uma comunidade nem um pouco preocupada com esse tipo de discussão, uma discussão dessa natureza, certo? E aí ele pergunta, ora, uma vez que nós estamos falando então de duas coisas completamente diferentes, dois tipos de comunidades que se estruturam de forma completamente diferente, com conteúdos completamente diferentes, será que nós podemos dizer então que o cristianismo ele exerceu uma influência tão fundamental sobre o desenvolvimento do pensamento ocidental? Ora, se o cristianismo não se mistura com a filosofia, se tratam de duas ideias que têm objetivos completamente diferentes e oferecem conteúdos completamente diferentes, então Breguet ele vai dizer que o historiador da filosofia tem que se preocupar com essa questão. Será que nós podemos dizer que no desenvolvimento do pensamento ocidental, do pensamento filosófico ocidental, nós podemos afirmar que o cristianismo exerceu uma influência importante, sendo que ele nunca se propôs, de acordo com Breguet, no seu nascimento, a proporcionar qualquer tipo de corpo doutrinário, a qualquer tipo de conceituação racional? Será que nós poderíamos dizer, então, que o cristianismo exerceu essa influência tão grande sobre o pensamento, sendo que os objetivos dele eram completamente diferentes? Então, esse é o problema que o Breguet vai colocar para nós e ele dá a resposta dele logo em seguida, o que ele acredita diante dessa resposta. E ele vai dizer o seguinte: o desenvolvimento do pensamento ocidental não foi influenciado demasiadamente pelo advento do cristianismo. E para resumir nosso pensamento em uma palavra, não há filosofia cristã. Então, essa é a posição do Breguet.
nós não podemos dizer que o cristianismo influenciou o pensamento ocidental, porque o objetivo do cristianismo no seu nascimento não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que era desenvolvido enquanto filosofia. Estamos falando de coisas completamente diferentes. Então, o que a gente não pode perder de vista quando a gente está pegando esse texto de 1926 do Berrier, que vai ser importante para o próximo texto que nós vamos ler agora, que é de 1931, que é o artigo chamado Existe uma Filosofia Cristã? O que a gente não pode perder de vista desse texto que nós acabamos de dar uma olhada? Um pressuposto importante do Berrier, um pressuposto que vai ser fundante para toda a leitura que ele vai fazer da história da filosofia, que é essa ideia de um cristianismo primitivo que não está nem um pouco preocupado com discussões de ordem filosófica, com discussões de ordem racional e conceitual. Então, o Berrier, ele parte dessa leitura da comunidade cristã primitiva. Ele entende que no cristianismo primitivo e nos escritos do cristianismo primitivo, que é o Novo Testamento, você não vai encontrar preocupações de ordem filosófica. Você vai encontrar justamente uma comunidade muito simples que está preocupada com coisas de ordem prática, com coisas da ordem da própria comunidade, da assistência mútua e coisas do tipo, e que está aguardando o fim próximo das coisas e que não está preocupado em oferecer doutrina, que não está preocupado em oferecer conceitos. Essa é a base conceitual, é o pressuposto que vai estar por trás do que nós vamos ver agora na leitura do Berrier, desse artigo importante que agora é publicado já no auge da discussão da possibilidade pela filosofia cristã, certo? Perceba o que o Berrier vai dizer no seu artigo. Em uma nota, em sua introdução ao estudo de Santo Agostinho, o senhor Gilson diz que o conceito de filosofia cristã precisa ser revisado. Então, aqui nós já vemos algo importante, que é que o Berrier está falando diretamente com o Etienne Gilson. E ele faz referência justamente a esse livro que nós temos traduzido para o português, que é a Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, em uma nota de rodapé que, na verdade, Etienne Gilson não fala exatamente que nós precisamos fazer uma revisão do conceito de filosofia cristã, mas se trata agora necessariamente de uma paráfrase que o Berrier usa para justificar a análise que ele vai fazer no seu artigo. E aí ele continua. Quando se trata da história das ideias, as perguntas são frequentemente mais difíceis de fazer do que de resolver. Uma vez que tenham sido colocadas, não estamos lidando com entidades definidas, mas com pensamentos humanos que se esforçam, que buscam o equilíbrio que é constantemente comprometido por essa mesma busca. Conceitos fixos estão no final da história, em uma imaginação distante. Eles não estão no início como coisas prontas, esperando por um pensamento que os compare para declarar seu acordo ou desacordo. Tomemos cuidado, então, em definir primeiro a filosofia e o cristianismo para investigar, com base nesses conceitos, se existe uma filosofia cristã. Correríamos um risco muito grande de encontrar, em nossas conclusões, apenas o que nossos preconceitos teriam colocado em nossas definições. Ou seja, o título do artigo do Berrier é justamente Existe uma filosofia cristã? Ele abre o artigo fazendo referência a uma nota de Etienne Gilson, na qual Etienne Gilson teria dito que nós precisaríamos de uma revisão do conceito de filosofia cristã, e aí ele vai se perguntar, então, como que nós vamos fazer essa revisão? Como que nós vamos responder a essa pergunta? Existe uma filosofia cristã? E aí, aqui nesse primeiro passo, ele vai dizer o seguinte: olha, não dá para nós, primeiramente, definirmos o que é filosofia, definirmos o que é cristianismo, e a partir da definição desses dois conceitos, olhar para a história do pensamento ocidental e tentar achar algo que seria uma espécie de síntese entre esses dois conceitos. Então, o Brehier está dizendo, olha, esse não é o movimento correto para a gente analisar se existe uma filosofia cristã. É necessário que a gente busque, que a gente continue procurando uma resposta por essa pergunta, mas não dá para ser por essa via. Ou seja, por isso que ele vai dizer que os conceitos
digamos assim, bem construídos, eles estão no final da história. Eles estão no final, eles não estão no começo, eles não estão no início da análise. Então, ele está querendo dizer que a gente não pode pegar conceitos prontos e tentar achar conceitos prontos no final do desenvolvimento do pensamento filosófico e tentar fazer uma espécie de anacronismo e jogar eles e tentar achar eles, por exemplo, no século I, no século II. Então, a pergunta fica: existe uma filosofia cristã? E o Breyer está dizendo, olha, para analisar essa pergunta, não podemos ir por esse caminho. Então, qual será o caminho que nós vamos tomar? Então, Breyer continua. Pode-se dizer que a dificuldade aqui está mais no direito do que no fato. Essa distinção ela é importante para que a gente consiga entender qual que é a proposta do Brevier. O que se trata de uma questão de direito e uma questão de fato? Qual a diferença entre essas duas questões? Quando nós falamos de uma questão de fato, você não pode esquecer daquele ditado: contra fatos não há argumentos. O que isso significa? Ora, uma vez que eu apresentar os fatos, eu estou apenas demonstrando o que é e ponto final. Não tem discussão, não tem argumentação, não tem nada da ordem da persuasão. Uma vez que você apresentou os fatos e eles são conclusivos, então é indiscutível. Você não precisa mais falar mais nada, você não precisa apresentar mais nada, basta os fatos pelos fatos, certo? Isso são questões de fato, questões que se resolvem única e exclusivamente por demonstração dos fatos. Por outro lado, você tem as chamadas questões de direito. As questões de direito, elas são questões que não se resolvem com os fatos. Elas se resolvem na base da argumentação. E aí o papel importante é exercido pela persuasão. É quando os fatos eles não são conclusivos, é quando você não consegue tomar uma decisão a partir única e exclusivamente do que os fatos apresentam, e você precisa argumentar, você precisa disputar, você precisa entrar numa discussão dialética, certo? Então, quando a gente fala da questão de direito, nós estamos falando da ordem da persuasão, nós estamos falando da ordem da oratória e da retórica, daquilo que é necessário disputar para você tomar uma posição ou para levar o seu público a tomar uma decisão. Então, por isso que ele vai dizer que a dificuldade está mais no direito do que no fato quando a gente vai falar da existência da filosofia cristã. Ou seja, não dá para apresentar só fatos. Não dá para a gente atestar a existência da filosofia cristã apresentando fatos. É necessário argumentar. É necessário dialética para que a gente consiga dizer se existe uma filosofia cristã ou não. Vai ficar mais claro quando a gente continuar acompanhando o texto. Ele diz o seguinte: se for uma questão de mera existência da filosofia cristã, a experiência histórica não nos dará uma resposta suficiente ao nos mostrar a existência de doutrinas que reivindicam esse título. Nós responderíamos que essas doutrinas ainda precisam justificá-la. E cabe ao historiador julgar. A história da filosofia não pode ser uma mera declaração passiva de fatos. Então, aqui fica muito claro para nós que o Brevier entende que a discussão pela possibilidade de uma filosofia cristã, pela existência de uma filosofia cristã, ela não é da ordem factual, ela não é da ordem de demonstração. Vamos, me apresente os fatos de uma filosofia cristã em fim de papo. Não, ele vai dizer, é necessário justificar. É necessário justificar a existência de uma filosofia cristã, ou seja, é necessário argumentar a possibilidade de uma filosofia cristã. E ele continua: a história da filosofia não pode ser uma mera declaração passiva de fatos. É uma de suas funções mais importantes investigar o que as doutrinas que estuda realmente são, e se elas são sempre o que professam ser. O historiador deve descobrir sobre sua existência aparente e social os pensamentos que as produziram, ou, mais simplesmente, perguntar a si mesmo como elas justificam a sua existência. Ou seja, a pergunta continua: existe uma filosofia cristã? Brevier já nos apresentou um caminho que ele nega para responder essa pergunta, que é a ideia de você definir de antemão o que é filosofia, o que é cristianismo, e tentar achar isso na história do pensamento ocidental para dizer, olha, temos uma filosofia cristã. Então ele vai dizer, isso não dá para fazer, porque os conceitos, eles não se apresentam de forma preparada, pronta, eles são construídos.
Então, se a gente fizer esse movimento, a gente acaba caindo, por exemplo, num anacronismo. Isso é um perigo. Então, não dá para ir por essa linha. Por outro lado, o Brehet vai dizer, não dá também para você apresentar fatos, no sentido de pegar um pensamento na história da filosofia e dizer, pronto, estamos diante de uma filosofia cristã. Porque, por exemplo, Tomás de Aquino afirmava que a sua filosofia é cristã. Está aqui, ó. Tomás de Aquino está afirmando que a filosofia dele é cristã. Então, pronto. Temos uma filosofia cristã, então existe uma filosofia cristã. O que Emile Brehet vai dizer? Não, não basta apenas Tomás de Aquino dizer que a filosofia dele é cristã. Ele precisa justificá-la. Porque quando a gente está discutindo a existência da filosofia cristã, a possibilidade da filosofia cristã, nós estamos falando de uma questão de direito, de uma questão que exige argumentação, que exige persuasão, e não de uma questão da ordem dos fatos, que é apenas da ordem da demonstração. Então, até agora, nós vimos Brehier descartando dois passos, dois caminhos que seriam possíveis para responder essa pergunta, só que a pergunta continua. Existe uma filosofia cristã? É possível uma filosofia cristã? Vamos continuar no texto do Brehier. A questão da existência da filosofia cristã não pode, portanto, ser uma pura questão de fato, como nós já deixamos bem claro. Estamos nos perguntando qual é a vocação intelectual do cristianismo, qual é o seu papel positivo no desenvolvimento do pensamento filosófico. Ou seja, isso remete ao que nós vimos no primeiro texto do Berrier, né? Quando a gente viu ele falando que o cristianismo ele não desenvolveu qualquer tipo de influência fundamental para o pensamento filosófico e ocidental. Então, aqui, ele vai dizer que a questão por trás do que a gente poderia dizer que uma filosofia cristã existe é se a gente conseguir apontar na história do pensamento filosófico ocidental algum momento em que o cristianismo exerceu uma influência fundamental na filosofia e essa influência ela é propriamente cristã e sem o cristianismo não existiria isso dentro do contexto filosófico. Então, perceba, esse é o movimento do Brehier. Ele vai dizer que não dá para dizer se existe uma filosofia cristã ou não, definindo os conceitos do termo e procurando eles na história da filosofia. Não dá para você responder a pergunta se existe uma filosofia cristã apenas também apresentando na história da filosofia algum filósofo que tenha dito que a filosofia dele é cristã e pronto, agora não precisamos mais discutir porque alguém está dizendo que apresentou uma filosofia cristã e o Hebreia vai dizer que isso não é suficiente. É necessário justificar, é necessário ver os argumentos, é necessário argumentar, disputar para a gente saber se realmente essa filosofia cristã, ela é cristã mesmo, ela é algo que nasce de fato do cristianismo. E aí ele vai nos mostrar então qual é a alternativa que nós temos que seguir para responder essa pergunta. E a alternativa que o Brehier nos apresenta é: nós temos que achar na história da filosofia alguma influência que seja propriamente cristã e que sem ela não teríamos uma discussão filosófica por excelência. Uma discussão filosófica que foi gerada por um conceito cristão, por uma ideia cristã, e que sem isso você não teria esse conceito, essa disputa na filosofia. É isso que o Brehier vai propor. E ao longo do artigo dele de 1931, e também, por exemplo, na história da filosofia dele, ele vai fazer uma análise minuciosa de períodos da história da filosofia, desde o período clássico até o período contemporâneo, onde você encontra pessoas que ou reivindicaram desenvolver uma filosofia cristã, ou, por exemplo, outras pessoas, outros teóricos disseram que estes antepassados desenvolveram uma filosofia cristã. E aí o Brehier ele vai fazer uma análise, pelo menos nesse artigo, de toda a história da filosofia, de uma forma resumida, ou de toda a filosofia que se diz cristã na história da filosofia, e ele vai chegar à seguinte conclusão, perceba. Nessas condições, o cristianismo criaria sua própria filosofia e iniciaria um novo movimento intelectual? Nos primeiros séculos de nossa era, não vemos nada disso. Pelo contrário, cristãos como o apologista Justino, Orígenes, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa e Santo Agostinho anexam ao cristianismo
tudo o que podem da filosofia pagã. Perceba o que o Breguet está dizendo aqui. Ele é contra a possibilidade de uma filosofia cristã, só que você vê, por exemplo, entre os pais da igreja, um desenvolvimento da relação entre filosofia e pensamento cristão, certo? E a pergunta que você tem que se fazer é, ué, nós estamos diante de uma filosofia cristã, uma vez que agora você tem cristãos não só articulando conceitos filosóficos, mas também trazendo para dentro do cristianismo e das ideias cristãs as discussões filosóficas, né? O Breguet vai dizer, não, o que você tem única e exclusivamente é uma apropriação dos cristãos das disputas e dos conceitos filosóficos. Você não tem uma discussão filosófica cristã nascendo propriamente do cristianismo, de acordo com Breguet. O que você tem é Justino Mártire, é Orígenes, são os pais Capadócios e Santo Agostinho de fazendo o quê? Se apropriando da filosofia pagã, de acordo com Breguet, né, com a filosofia que não nasce no cristianismo, que é do contexto do helenismo, ou seja, eles se apropriam da filosofia pagã e fazem uso dela para discutir conceitos e ideias cristãs. Mas isso não a torna cristã. Isso não torna a filosofia propriamente cristã. Isso só torna a filosofia, só torna essa relação uma relação de apropriação. Então, essa é a tese do Breguet quando se trata da filosofia desenvolvida entre os pais da igreja. Você não está falando de uma filosofia cristã propriamente dita, você está falando de apropriação dos cristãos de uma filosofia pagã para ser usada em discussões cristãs, mas esse uso ele não faz absolutamente nada com relação à filosofia, não muda a natureza da filosofia e torna a filosofia cristã. E por causa disso, Breguet conclui então seu artigo dizendo: foi por acaso que durante os séculos da Idade Média, a cultura intelectual de origem grega esteve intimamente ligada à profissão religiosa. A filosofia no final da antiguidade era platônica. O racionalismo de Aristóteles dominou no século XIII. No século XVII nasceu um novo intelectualismo, oriundo do gênio grego. No século XIX, os problemas sociais vieram à tona, com a antítese da sociocracia e do individualismo. Esse desenvolvimento é independente do cristianismo, não tem a menor afinidade com ele. Vimos as tentativas, sempre em vão, do cristianismo de fixar um destes momentos, de se apoderar dele, mas não podemos falar mais de uma filosofia cristã do que de uma matemática cristã ou de uma física cristã. Qual que é a conclusão do Breguet? Ah, ok. Você está me dizendo que o uso da filosofia dentro do cristianismo não tornou a filosofia propriamente cristã, ou não gerou uma filosofia propriamente cristã. Mas então, como explicar essa relação tão próxima que a gente vê, principalmente desde do segundo século, entre cristianismo e filosofia? Breguet vai dizer, por acaso. Pelo menos na Idade Média, por acaso. Ou seja, você vai ter cristianismo e filosofia andando juntos desde o início do segundo século, principalmente com os pais apologistas. Então você vai ter essa caminhada unida entre essas duas disciplinas e, como ele vai dizer, né, o Breguet, segundo o Breguet, ele vai dizer que o cristianismo se apropriou da filosofia para fazer uso dela dentro do contexto cristão, mas isso no século II, no século VI, no século XIII, no século XVII, século XIX, no século XXI, XX no caso dele, você não tem uma filosofia cristã por causa disso. Por mais que os cristãos tenham se apropriado da filosofia, por mais que eles usem a filosofia para discutir os seus conceitos, o conceito de trindade, o conceito das duas naturezas de Jesus, não importa. Isso não tornou a filosofia cristã. Não existe para Breguet, portanto, de acordo com ele, uma filosofia cristã. Então, nós temos Breguet sendo um desses protagonistas na discussão da década de 30, dizendo que você não vai encontrar uma filosofia cristã a partir desse método que ele propõe, que é procurar na história da filosofia algum momento em que o cristianismo exerceu uma influência tão fundamental na filosofia que, sem essa influência, a filosofia não teria desenvolvido a disputa que desenvolveu naquele contexto. E aí, o que o Breguet diz?
O cristianismo tentou, a todo momento, puxar para si o mérito de algumas discussões na história da filosofia. E aí, qual vai ser o movimento do Brehier nos seus textos? Mostrar que, na verdade, isso não é mérito do cristianismo, isso já estava sendo desenvolvido entre os teóricos da filosofia que não são cristãos, e o que o cristianismo fez foi nada mais, nada menos do que se apropriar da filosofia, da discussão filosófica no seu contexto e colocar roupagem cristã. Essa é a tese do Brehier. No caso, e agora seguindo para o segundo momento, a segunda parte da nossa aula, nós temos Etienne Gilson nos apresentando uma postura favorável à filosofia cristã, à possibilidade de uma filosofia cristã, e se colocando contra a tese do Brehier. Vamos ver o que Etienne Gilson tem a nos dizer. Perceba o que ele vai dizer em 1932, que é justamente o livro O Espírito da Filosofia Medieval, que vai apresentar para nós uma resposta a este texto que nós acabamos de ler do Brehier. Gilson diz o seguinte: não há expressão que venha mais naturalmente ao pensamento de um historiador da filosofia medieval do que a filosofia cristã. Nenhuma parece que possa levantar menos dificuldade. Portanto, não há por que se espantar de vê-la empregada com tanta frequência. Então, qual que é o primeiro movimento do Gilson aqui? Dizer, olha, é quase que natural dizer que a filosofia medieval é uma filosofia cristã. A filosofia que constituiu, ou pelo menos a filosofia que teve mais evidência no contexto medieval, é uma filosofia cristã. E aí ele vai explicar por quê, né? Vai dizer justamente por que que isso acontece. Ele continua. Mas há poucas referências que, refletindo melhor, se revelam mais obscuras e incômodas de definir. Com efeito, a questão não está em saber se um historiador do pensamento medieval tem o direito de considerar as filosofias elaboradas pelos cristãos durante a Idade Média a parte das que foram concebidas por judeus ou muçulmanos. Posto dessa forma, o problema é de ordem puramente histórica e pode ser facilmente resolvido. De direito, não se poderia isolar na história o que foi unido na realidade. Como se sabe que o pensamento cristão, o pensamento judaico e o pensamento muçulmano agiram uns sobre os outros. Seria um método ruim estudados como sistemas fechados e isolados. Na verdade, a pesquisa histórica vive de abstrações, e cada um de nós estabelece nela um domínio cujas fronteiras são as da sua competência. O importante é não acreditar que as limitações do nosso método sejam limites da realidade. Perceba, qual que é o primeiro movimento do Gilson? Ele vai dizer, olha, é quase que intuitivo, é natural se referir à filosofia desenvolvida e à filosofia mais evidente no contexto medieval como filosofia cristã. Mas isso quer dizer que não existiram filosofias não cristãs no contexto da filosofia medieval? Não. E o Etienne Gilson vai fazer a questão de dizer: você tem a filosofia judaica, você tem a filosofia muçulmana, que vão ser filosofias que vão também interagir com a filosofia desenvolvida no contexto cristão, e a filosofia cristã também vai exercer influência sobre essas filosofias. O que o Etienne Gilson está querendo dizer aqui? Que não dá para você dizer que um método eficaz para você dizer que existia uma filosofia cristã, no contexto, pelo menos, da filosofia medieval, é que existe uma filosofia que nasceu do nada. Nasceu sem influência da filosofia que estava ali no seu contexto de época. Então, é como se a filosofia cristã tivesse nascido assim, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de influência. Ela é cristã, ela é puramente cristã. Nasceu do seio cristão, sem qualquer tipo de influência, sem qualquer tipo de contato com outras correntes filosóficas. Etienne Gilson está dizendo para nós não estamos dizendo isso. Ele está dizendo que o historiador da filosofia, ele pode sim fazer abstrações, ou seja, ele pode tentar fazer um recorte de uma determinada vertente filosófica no contexto da filosofia da Idade Média, no caso, por exemplo, a filosofia cristã, e estudar única e exclusivamente esse sistema sem levar em consideração
os outros sistemas que existiam na mesma época e que exerceram influências importantes naquele contexto, naquele pensamento. Mas aí ele vai dizer, isso é justificável? Sim, isso pode ser possível, mas o que tem que se tomar cuidado é para não entender que os limites que foram feitos neste recorte, eles não são limites reais. Porque quando a gente fala da história na realidade, de fato, a gente não pode desconsiderar que a filosofia cristã ela estava em contato com a filosofia judaica, com a filosofia muçulmana, ali no contexto da filosofia medieval, que é a filosofia, que é o período que o Etienne Gilson vai focar nesse livro, O Espírito da Filosofia Medieval. Ele vai dizer que é possível, sim, você fazer essa abstração, o historiador da filosofia fazer essa abstração para estudar um determinado sistema, ele só não pode perder de vista que os limites do recorte que ele fez são limites única e exclusivamente de ordem abstrata, não são limites reais. Em outras palavras, como foi dito, a filosofia cristã, que é desenvolvida no contexto da Idade Média, ela está, sim, no contexto de influências, no contexto de discussão com outras correntes, ela não teria um nascimento puramente cristão, sem qualquer tipo de contato com outras escolas filosóficas. E aí o Breguet continua. Então ele vai dizer o que? Olha, não, podemos fazer esse movimento para tentar estudar uma filosofia cristã na Idade Média? Podemos. Só temos que tomar cuidado para não colocar os limites da nossa pesquisa, do nosso recorte abstrato na realidade. Mas ele continua. O verdadeiro problema não está aí. É de ordem filosófica e muito mais grave. Ou seja, o que o Etienne Gilson está dizendo? Não adianta a gente tentar fazer um recorte bem específico na filosofia que foi desenvolvida por cristãos na Idade Média, pegar esse recorte e dizer: pronto, achamos uma filosofia cristã. Respondemos a pergunta se existe uma filosofia cristã. O que o Etienne Gilson está dizendo? Não, essa discussão de você fazer um recorte, estudar uma determinada corrente, isso é de ordem histórica. Quando a gente fala da discussão pela possibilidade da filosofia cristã, nós estamos falando de uma discussão que não é histórica, mas sim de ordem filosófica. E ele continua, e muito mais grave. Reduzido à sua fórmula mais simples, este problema consiste em perguntar se a própria noção de filosofia cristã tem sentido e, subsidiariamente, se corresponde a uma realidade. Naturalmente, trata-se não de saber se houve cristãos filósofos, mas de saber se pode haver filósofos cristãos. Ora, a partir do momento em que o problema é colocado nestes termos, longe de parecer evidente, a existência e a própria possibilidade de uma filosofia cristã se tornam problemáticas, a tal ponto que partidos filosóficos opostos parecem estar de acordo para recusar a essa expressão qualquer significado positivo. Então, o que o Etienne Gilson está mostrando para nós? Antes de nós discutirmos a existência de uma filosofia cristã, que seria um apontamento histórico, seria um apontamento no contexto da história da filosofia ocidental, nós temos que discutir a possibilidade de uma filosofia cristã. Ou seja, discutindo antes se é possível uma filosofia cristã, respondendo primeiro a pergunta se é possível uma filosofia cristã, que nós estaremos em condições, então, de irmos para a história da filosofia e dizer se nós vamos conseguir encontrar algo chamado a filosofia cristã, uma filosofia cristã. Então, nesse contexto aqui, o Gilson está dizendo para nós que a pergunta pela possibilidade da filosofia cristã precede a pergunta pela existência de uma filosofia cristã. Nós estamos falando de um único problema, que é o problema que gira em torno dessa questão da filosofia cristã. Mas esse problema ele é constituído de duas perguntas. E essas perguntas, uma necessariamente precede a outra. A primeira pergunta é pela possibilidade da filosofia cristã, e a segunda pergunta é pela existência da filosofia cristã. E é necessário primeiro você responder se é possível haver teólogos, aliás, desculpa, haver filósofos cristãos, para depois você olhar a partir dessa resposta e procurar uma efetivação, uma positivação
dessa ideia de filosofia cristã, uma vez que foi respondido de forma positiva a primeira pergunta. Se você responde que é possível uma filosofia cristã, aí sim você estaria em condições de procurar uma filosofia que se deu na história de forma concreta e que você possa dizer, então, que é uma filosofia cristã. E aí ele continua. Mas essa realidade histórica existe? Essa realidade histórica da filosofia cristã? Será que a gente está falando de algo que realmente existiu, algo que realmente aconteceu na história do pensamento ocidental? Ele vai dizer: é concebível, inclusive, que ela tenha existido? Bons historiadores negaram, baseando-se no caráter exclusivamente prático e estranho a qualquer especulação do cristianismo primitivo. Harnack contribuiu muito para difundir essa ideia, e depois dele, ela é encontrada com frequência em autores bem diferentes. Percebe que aqui Etienne Gilson está tocando no pressuposto que coordena a leitura do Brehier sobre a história da filosofia? Então a gente viu lá em cima, lá no primeiro ponto do Brehier, que o Brehier ele parte da ideia que filosofia e cristianismo são antagônicos, você não pode falar que são duas escolas, né, duas doutrinas que estão em oposição, pelo contrário, são duas coisas de natureza completamente diferente, e elas se opõem nesse sentido justamente porque no cristianismo você não encontra caráter especulativo, você não encontra conceitualizações, racionalizações, você encontra uma comunidade simples, preocupada com coisas da ordem da própria comunidade, e escritos que não estão desenvolvendo estudos teóricos, filosóficos e racionais sobre Deus, o universo, realidade, as pessoas, enfim, e afins. Então, de onde vem isso? E aí, Gilson faz questão de mostrar que isso foi popularizado principalmente por Adolf von Harnack, que é um teólogo alemão importante que vai exercer uma influência fundamental somente na teologia moderna, no contexto da teologia moderna. E a partir do Harnack, todos os outros teóricos que vão trabalhar com essa ideia, né, vão partir desse princípio de que no cristianismo primitivo você tem nada de especulativo, você não tem questões especulativas. O Gilson faz questão de mostrar, Brehier parte dessa ideia, mas será que ela se sustenta? Será que verdadeiramente você pode dizer que no cristianismo primitivo você não tem nada da ordem da especulação? Então, o que que o Gilson vai fazer agora? Ele vai problematizar o pressuposto do Brehier, que é o pressuposto pelo qual ele está fazendo a leitura, principalmente do princípio da relação entre cristianismo e filosofia. Perceba como o Gilson continua. O que se pretende dizer ao afirmar que o cristianismo não é especulativo quando considerado em seu início? Se entender com isso que o cristianismo não é uma filosofia, nada é mais evidente. Mas se pretende sustentar que, mesmo no terreno propriamente religioso, o cristianismo não comportava nenhum elemento especulativo e se reduzia a um esforço de ajuda mútua, espiritual e material ao mesmo tempo nas comunidades, talvez se vá além do que a observação histórica permite afirmar. Ou seja, o Gilson já está dizendo, olha, essa conclusão de que você não tem elementos especulativos no contexto do cristianismo primitivo, isso não é apenas observação histórica, não. Isso já está indo para além da história. Ou seja, o historiador da filosofia já está excedendo o seu campo de investigação a fazer uma afirmação dessa. Mas o que é interessante, vamos continuar a leitura, porque esse ponto é fundamental para a gente entender a defesa do Gilson sobre a defesa de uma filosofia cristã, da possibilidade de uma filosofia cristã. Onde se encontraria esse cristianismo prático, alheio a toda e qualquer especulação? Para encontrá-lo, seria preciso remontar além de São Justino, eliminar da literatura cristã primitiva muitas das páginas dos padres apostólicos, suprimir a primeira epístola de João com toda a mística especulativa da Idade Média, cujos princípios ela estabelece, rejeitar a pregação paulina da graça, da qual logo nasceria o agostinismo, excluir o Evangelho de João, com a doutrina do verbo contida no prólogo. Seria preciso remontar além dos sinóticos e negar que o próprio Jesus tem ensinado a doutrina do Pai Celeste,
pregado a fé num Deus providência, anunciado aos homens a vida eterna no reino que não terá fim. Seria preciso esquecer, sobretudo, que o cristianismo primitivo estava tanto mais ligado ao judaísmo quanto mais primitivo era. Ora, a Bíblia continha uma multidão de noções sobre Deus e o governo divino que, sem ter um caráter propriamente filosófico, estavam apenas à espera de um terreno favorável para se explicitar consequências filosóficas. Então, vamos parar aqui só para a gente entender qual que é o movimento que o Gilson faz aqui. Ele está explicitando que o pressuposto da leitura do Brehier do cristianismo primitivo não se sustenta. Ele vai dizer que essa conclusão de que o cristianismo primitivo não tem nada de ordem especulativo, conceitual e racional, isso já é além da observação histórica, não se resume única e exclusivamente à competência da observação histórica, isso já está para além. Então, esse é o primeiro passo que o Etienne Gilson vai dar. O segundo que ele vai dizer é o seguinte: é verdade que você não encontra filosofia na Bíblia? E ele vai dizer, sim, isso é mesmo. Então, o Etienne Gilson, ele não vai defender que para nós postularmos uma defesa da possibilidade da filosofia cristã, nós teríamos que achar na Escritura uma estrutura filosófica de pensamento e chamar essa estrutura de filosofia cristã ou filosofia bíblica nesses termos e passar a usá-la porque aí sim nós estaríamos fazendo filosofia cristã para valer, porque a Escritura nos ofereceu uma estrutura filosófica de pensamento para pensar os problemas filosóficos. Etienne Gilson vai dizer, não, você não vai encontrar filosofia na Bíblia. E daí, então nós diríamos, então quer dizer que está certa a tese do Brehier. Nós não encontramos filosofia nos escritos bíblicos, então nós não encontramos filosofia cristã. Nós estamos falando de aí se conclui, né, se confirma o que o Brehier estava defendendo, que o Haneck também propôs. Etienne Gilson vai dizer, não, não é porque nós não afirmamos que exista filosofia na Bíblia que não exista elementos especulativos que estavam apenas esperando no seio do cristianismo um ferramentário para expressar todo o seu potencial especulativo e filosófico. A defesa do Gilson é mostrar que o Brehier partiu de uma leitura, de um pressuposto que conduziu a sua leitura que não faz sentido, e os mesmos autores que o Brehier, no seu artigo, disse que, na verdade, estavam fazendo única e exclusivamente a apropriação da filosofia pagã e dando a ela uma roupagem cristã, Etienne Gilson vai dizer, claro que não. Na verdade, esses autores eles estão pegando esses conceitos do conteúdo bíblico, do conteúdo das escrituras, e eles estão agora mostrando a potencialidade filosófica desses conceitos. Então, eles já existem no cristianismo, eles já estão dentro do cristianismo. Eles só estavam esperando homens, por exemplo, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, os pais capadócios e Santo Agostinho e todos eles, para mostrar a potencialidade especulativa e filosófica que eles tinham. Então, essa é a defesa do Etienne Gilson. E aí ele vai continuar. Portanto, o fato de que não há filosofia na escritura não autoriza a sustentar que a escritura não possa ter exercido alguma influência sobre a evolução da filosofia. Para que a possibilidade dessa influência seja concebível, basta que a vida cristã tenha contido, desde as suas origens, elementos especulativos, tanto como elementos práticos, e que esses elementos especulativos só fossem num sentido propriamente religioso. Então, perceba o que o Gilson diz aqui. Ter elementos especulativos no contexto do cristianismo primitivo não anula que você vai encontrar também elementos práticos. Então, Etienne Gilson está dizendo que a gente não está diante de um dilema, ou você especula, ou você é prático, né? Ou você é intelectual, ou você é alguém da ordem da prática. Etienne Gilson está dizendo que isso não existe no contexto do cristianismo primitivo, isso seria um falso dilema. É possível você ter elementos especulativos unidos a elementos práticos, sim. E além disso, não encontramos filosofia na Bíblia, mas uma vez que nós encontramos no conteúdo do cristianismo primitivo elementos que são sim de natureza especulativa e que só estavam aguardando
um campo que pudesse desenvolvê-los, que pudesse mostrar o quanto eles são discutíveis da ordem filosófica, você não pode dizer, com todas as letras, por exemplo, como o Breyer vai dizer, que o cristianismo não exerceu uma influência na evolução do pensamento ocidental. Então, o que o Gilson está mostrando aqui? Dizendo, olha, uma vez que nós defendemos que existe sim elementos especulativos no cristianismo primitivo, e esses elementos eles são de ordem religiosa, não é que eles são de algo de fora, não, eles são elementos cristãos, eles são elementos religiosos. E esses elementos, eles são especulativos e eles sim estavam esperando para mostrar sua potencialidade no contexto filosófico e, assim, eles poderiam sim exercer uma influência sobre o pensamento filosófico. Então, uma vez que é desmontada essa leitura do cristianismo primitivo, coloca-se de novo a pergunta que o próprio Brehier vai levantar no seu artigo. O cristianismo exerceu influência sobre a filosofia? O que estava fundamentando a resposta do Brehier que não? Justamente essa leitura, principalmente do cristianismo primitivo. Agora, o Gilson ele vai mostrar e falar, mas e se nós entendermos que, na verdade, você tinha sim elementos especulativos? Então, a pergunta continua viva. E aí você pode sim pensar na possibilidade de falar de uma influência do cristianismo no contexto da filosofia. E aí, o Etienne Gilson continua. Há pelo menos um plano no qual ela não é impossível, o das condições de fato, essa influência do cristianismo na filosofia, em que a razão do cristão se exerce. Não há razão cristã, mas pode haver um exercício cristão da razão. Por que recusar a priori admitir que o cristianismo pôde alterar o curso da história da filosofia, abrindo a razão humana por intermédio da fé, perspectivas que ela ainda não havia descoberto? Esse é um fato que não pode ter se produzido, mas nada autoriza a decretar que ele não poderia ter se produzido. Por que recusar a priori? Então perceba, esse a priori ele não é à toa. Ele está dizendo que Brehier ele está já partindo do pressuposto, já partindo do princípio de que o cristianismo não poderia influenciar a filosofia, porque era de uma natureza completamente diferente. E tudo que a gente viu na história do cristianismo de filosófico foi, na verdade, a apropriação da filosofia pagã com roupas de cristianismo. O que o Gilson está dizendo? Brehier partiu dessa leitura. Ele partiu disso como pressuposto e já negou de antemão a possibilidade de uma influência positiva do cristianismo na filosofia. E aí ele vai dizer, uma vez que a gente agora desmonta essa ideia de uma leitura do cristianismo primitivo com ordens única e exclusivamente práticas, anulando qualquer possibilidade de elementos especulativos, e aí Etienne Gilson ele vai continuar. Há, portanto, algumas razões históricas para pôr em dúvida a separação radical entre a filosofia e a religião nos séculos posteriores à Idade Média. Ou seja, o que Etienne Gilson ainda está dizendo? Tudo isso que a gente está trabalhando agora não se resume também a única e exclusivamente ao cristianismo primitivo, né, cristianismo antigo dos pais da igreja e também ao contexto da Idade Média. Pelo contrário, Etienne Gilson está dizendo isso, inclusive, vale para os filósofos modernos. Perceba o que ele vai dizer. É legítimo, em todo caso, perguntar se a metafísica clássica não se alimentou da substância da revelação cristã muito mais profundamente do que se diz. Colocar a questão dessa forma é simplesmente colocar em outro terreno o mesmo problema da filosofia cristã. Se houve ideias filosóficas introduzidas na filosofia pura pela revelação cristã, se algo da Bíblia e do Evangelho passou para a metafísica, numa palavra, se não se pode conceber que os sistemas de Descartes, Malebranche e Leibniz teriam podido se constituir tais como são, sem que a religião cristã houvesse exercido sua influência sobre eles, torna-se infinitamente provável que a noção de filosofia cristã tenha sim um sentido, porque a influência do cristianismo sobre a filosofia é uma realidade. Ou seja, Gilson está dizendo, olha, isso não vale só para o período clássico, não, vale para o período moderno também.
Então, se nós acreditarmos que existem sim elementos especulativos no contexto do cristianismo desde o seu nascedouro, e que esses elementos eles passaram a ser desenvolvidos pelos cristãos, e os cristãos passaram a desenvolvê-lo de uma tal, passaram a desenvolver esses conceitos de uma tal maneira que eles foram responsáveis por uma influência fundamental, somente aqui no caso, por exemplo, que o Gilson vai mostrar que é da metafísica, e ele vai escrever o livro O Espírito da Filosofia Medieval para mostrar essa influência, então ele vai dizer, nós podemos trabalhar sim com uma resposta positiva à possibilidade de uma filosofia cristã. Então, nós podemos dizer sim que é possível uma filosofia cristã. Mas perceba, o Etienne Jusson mostrou para nós que é possível nós respondermos de forma afirmativa que é possível uma filosofia cristã, mostrando que essa leitura de um cristianismo primitivo que não tem elementos especulativos, ela não se sustenta, certo? E aí ele vai escrever o livro dele para mostrar como que você vai ter isso se apresentando, esses elementos especulativos sendo desenvolvidos na tradição cristã, principalmente a partir ali do século II, quando a filosofia ela passa a ser mais exercida no contexto do cristianismo, por exemplo, Justino Mártir, pelos pais apologistas e daí em diante. Mas o que a gente não pode esquecer é que Etienne Gilson, ele falou que o problema da filosofia cristã, ele se constitui de duas perguntas, e essas duas perguntas, elas estão em uma ordem necessária, que primeiro você precisa responder uma para depois responder a segunda. E, se você se lembra, como nós vimos, a primeira pergunta é justamente pela possibilidade da filosofia cristã. Se o termo filosofia cristã, ele tem sentido, se ele, de fato, poderia ser possível. E Etienne Gilson acabou de mostrar para nós, na parte do texto dele que nós lemos, que sim, nós podemos afirmar que é possível sim uma filosofia cristã, e uma vez que nós afirmamos isso, podemos afirmar isso a partir dessa leitura que o Gilson nos apresentou, nós podemos dizer que sim, é possível que o cristianismo tenha influenciado o pensamento filosófico ocidental de uma tal maneira que sem o cristianismo, muito dos conceitos filosóficos e das discussões filosóficas que aconteceram na história do pensamento não existiriam. Mas agora tem a segunda pergunta. Respondemos a pergunta pela possibilidade da filosofia cristã, agora nós temos que responder a pergunta pela existência da filosofia cristã. Nós vimos isso na história do pensamento ocidental, isso se tornou efetivo, você tem um exemplo concreto de uma influência do cristianismo dessa natureza na história do pensamento ocidental. A tese do Etienne Gilson é apresentada na terceira parte agora da nossa aula, a terceira e última parte, no qual ele vai mostrar para nós uma resposta a essa pergunta, que se encontra no prefácio dessa obra. E aqui eu inverti de propósito as ordens, e agora a gente vai voltar para o prefácio, né? Então a gente vai voltar um pouquinho antes no texto do Gilson, para entender, então, agora que ele respondeu efetivamente e mostrou para nós que primeiro você tem que responder afirmativamente a pergunta pela possibilidade da filosofia cristã, agora vamos ver o que ele defende com relação à segunda questão, que é pela existência da filosofia cristã. Ele diz assim, no prefácio da sua obra: a Idade Média produziu, além de uma literatura cristã e de uma arte cristã, o que já era mais do que sabido, uma filosofia cristã, o que é objeto de controvérsia. A única questão que se trata de examinar é saber se a noção de filosofia cristã tem sentido e se a filosofia medieval, considerada em seus representantes mais conceituados, não seria precisamente sua expressão histórica mais adequada. O espírito da filosofia medieval, tal como entendemos aqui, é, portanto, o espírito cristão, que penetra a tradição grega, trabalhando-a por dentro e fazendo-a produzir uma visão de mundo, uma Weltanschauung, uma cosmovisão especificamente cristã. Então, Etienne Gilson, na segunda parte da nossa aula, nos mostrou que nós, como ele agora ele já deixou claro desde o prefácio, temos que ver
se é possível uma filosofia cristã, se tem conteúdo positivo esse termo, essa ideia de filosofia cristã. Ele vai dizer, sim, é possível. E aí a segunda pergunta é, ele existiu? E qual que é a tese do Etienne Gilson? Sim, ele existiu na Idade Média, quando nós estamos falando da filosofia medieval, especificamente, principalmente, quando nós estamos falando da filosofia desenvolvida por Tomás de Aquino. Nós não podemos nos esquecer que Etienne Gilson é um católico. Então, por isso, ele acredita que a expressão concreta e histórica disso que seria uma filosofia cristã se encontra no pensamento tomista, se encontra no pensamento de Tomás de Aquino. Então, aí a pergunta que fica é, mas Doiverdi, que é, né, quem nós estamos estudando nesse curso, que dá o título desse curso, hoje nós não falamos dele, sim, mas agora é importante que a gente diga, Doiverdi, ele não é um católico. Porque quando você vai ver a discussão da disputa pela possibilidade da filosofia cristã na França, os protagonistas dessa discussão eram todos católicos. Etienne Gilson, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Maurice Blondel, que foram os, digamos assim, os quatro protagonistas que apresentaram vertentes que, inclusive, discutiam entre si, como nós vimos no texto do Doiverd na outra aula, que a posição de Blondel era uma posição que compartilhava, em certa medida, alguma coisa com Gilson, mas também rompia. Mas a gente estava vendo ali uma discussão intramuros. A gente estava vendo uma discussão entre católicos. Católicos estavam discutindo essa questão da possibilidade da filosofia cristã. E a pergunta que fica é: e os protestantes? Etienne Gilson mostrou para nós uma possibilidade de se responder de forma afirmativa a pergunta se existe uma filosofia cristã. Ele diz sim. Só que agora ele diz, e a expressão concreta disso é o tomismo. A pergunta é: os protestantes podem concordar com isso? Os protestantes eles vão concordar com isso e vão dizer que o tomismo ele é a expressão de uma filosofia cristã? E a pergunta última é: Doiverd concorda com isso? Doiverd concordaria que a expressão de uma filosofia cristã na história do pensamento ocidental seria o tomismo? A resposta é não. Doiverd vai dizer que absolutamente não. O tomismo ele não é a expressão de uma filosofia cristã. Mas Doiverd acredita que sim, é possível uma filosofia cristã. E então, os nossos próximos passos é entender como que os protestantes, e principalmente a tradição reformacional, ela vai lidar com essa discussão, uma vez que ela focou principalmente dentro do contexto católico. Agora nós vamos ver como que protestantes conseguiram entrar nessa discussão. E um teórico importante para isso é o próprio Gilson, porque o Gilson vai lidar com essa questão da relação do cristianismo com também a tradição protestante, especificamente a tradição reformada. E é a partir do texto do Gilson, que nós vamos ver na próxima aula, que nós vamos trabalhar na próxima aula, que ele vai fazer uma série de palestras numa faculdade protestante, na França também, onde ele vai articular o pensamento de um teórico importante que vai ser responsável por mandar um de seus alunos para estudar com Doiverd e que vai constituir uma das principais introduções ao pensamento do Doiverd no contexto francês, que é Pierre Charles Marcel. Então, na próxima aula, nós vamos ver como que o protestantismo adentrou a essa discussão da possibilidade da filosofia cristã, uma vez que os seus protagonistas eram católicos, e no caso de Etienne Gilson, defendia que você teria a expressão concreta da filosofia cristã no tomismo. Nós vamos ver como que os protestantes vão responder de forma afirmativa pela possibilidade da filosofia cristã, mas vão apresentar outra filosofia concreta na história para falar que existiu de fato uma filosofia cristã. Então, essa foi a nossa aula sobre essa disputa importante na França. Nós apresentamos o contexto para que a gente ainda não perca de vista. Quando Doiverd nos apresenta uma filosofia cristã, ele está
inserido numa discussão muito além do que a gente imaginava. Quando Doiverd diz filosofia cristã, quando ele chama a sua filosofia de filosofia cristã, ele está dizendo muito mais do que a gente consegue imaginar. E aqui o nosso objetivo é mostrar como ele está inserido dentro de uma discussão filosófica importante. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você não assistiu a primeira aula, convido você a assistir e continuar nos acompanhando, porque a nossa próxima aula, então, nós iremos ver esse contexto agora dos protestantes entrando nessa discussão, inclusive pela leitura de um dos protagonistas da discussão, que é o próprio Etienne Gilson. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e nos vemos na próxima aula.